Vamos abrir as Bíblias, nossa Bíblia, no Salmo de número 91, meditar. Então, nesta porção da Escritura, nós estamos uma série de mensagens sobre o Salmo 91. Semana passada, nós meditamos do versículo 1 ao versículo 4. E hoje estaremos meditando do versículo 5 ao versículo de número 10. Todos encontraram? Amém? Amém. Salmo 91, eu vou ler então hoje do versículo 5 ao versículo 10. Não te assustarás no terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois dissestes: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Vamos orar. Deus eterno, Pai celeste, oramos em Cristo Jesus, rogando, Senhor, que nesta hora mente e coração de todos nós estejamos abertos, sejamos sensíveis, estejamos atentos à voz do Senhor. Nós, ó Deus, queremos nos alimentar da Tua Palavra. Queremos, ó Deus, sair daqui edificados e desafiados a cada vez mais confiar no Senhor e não em nós mesmos. Por isso, ó Pai, que esta Tua Palavra, nesta hora, flua em nosso meio, através do Espírito Santo de Deus, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, um dos livros mais vendidos nos últimos anos no Brasil chama-se Casamento Blindado, do casal Renato e Cristiane Cardoso, membros da Igreja Universal. Este livro ultrapassou a marca de 1 milhão de exemplares vendidos. É uma cifra enorme, se considerarmos que no nosso país, pouco se vende livros, poucos livros são lidos, e um livro atingir a marca de 1 milhão de exemplares vendidos é uma cifra espantosa. Muito embora a Igreja Universal, que editou esse livro, ela tem uma estratégia toda especial, que ela fez isso com a biografia do Bispo Macedo e fez também com esse livro. É porque ela tem membros espalhados pelo Brasil inteiro, e ela cria uma estratégia de marketing, onde cada membro da Igreja Universal é, de certo modo, constrangido, como que obrigado a comprar um livro e oferecer para uma pessoa. É uma estratégia que eles têm lá. E, de certo modo, essa estratégia é vitoriosa, porque eles conseguem, de fato, vender 1 milhão de exemplares. É uma cifra realmente estupenda. Mas, depois do sucesso desse livro, não só entre os membros da Universal, mas entre evangélicos como um todo, tornou-se como que uma moda em muitas igrejas evangélicas, cursos e palestras sobre o mesmo tema, a blindagem do casamento. Ao que parece, milhares de pessoas como que foram tomadas dessa curiosidade, desejosas de proteger esta área tão importante da vida humana, que tem sido atacada violentamente em nossa época. Nós sabemos que uma das prioridades dos ataques do inimigo tem sido a família, tem sido a desconstrução da família e do casamento. Daí que esse tema, a blindagem da família, a blindagem do casamento, ou casamento blindado, é um tema realmente importante, é um tema que desperta o interesse de muitos cristãos nos nossos dias. Neste salmo, e nesse trecho em especial, o salmista também nos fala sobre blindagem, sobre proteção. Mas ele não vai trabalhar o tema da blindagem do casamento, da família. Mas o salmista aqui aborda como que a proteção de Deus, a blindagem de Deus, que se dá na vida como um todo daqueles que confiam em Deus. E o salmista aqui, nesse trecho especial, versículo 5 até o versículo 10, vai trabalhar 3 áreas da vida humana que também são fundamentais, que precisam dessa proteção, dessa blindagem de Deus. Daí que o salmista está falando daqueles que confiam em Deus, daqueles que têm a Deus como fizeram de Deus
do Altíssimo a sua morada, daqueles que fizeram de Deus o seu refúgio, daqueles que confiam absolutamente no Deus poderoso, estes têm uma blindagem em 3 áreas da vida. Eu gostaria então que você mantivesse a sua Bíblia aberta e visse comigo as 3 áreas que o salmista trabalha, do versículo 5 ao versículo 10, que são fundamentais e das quais Deus promete blindagem, proteção para todos que nele confiam. Versículo 5 e 6 trata da primeira blindagem. Ele diz assim: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Os especialistas de comportamento humano dizem que existem pelo menos 5 emoções básicas experimentadas por todo ser humano, e uma delas é o medo, é o temor. Muito embora nós saibamos que o temor, o medo, ele muitas vezes se avoluma na vida humana de tal modo que ele se torna uma fobia. E nós estamos numa sociedade apavorada, assustada, cheia de temores, cheia de medo. Muito mais, as pessoas estão cada vez mais sucumbindo ao medo, estão assustadas, estão temerosas, há fobias, há medo de toda sorte. Uma vez eu estudava sobre essa questão de medo, né, e como a ciência nomeia cada um dos medos, né, claustrofobia, medo, né, de estar preso, de locais, né, presos, né, medo disso, medo daquilo outro. Aí uma vez eu descobri que tem, né, até um medo que é muito esquisito. O título desse medo é hipopotamonstro-equipedaliofobia. Olha aí, vou repetir: hipopotamonstro-equipedaliofobia. O que é isso, pastor? Medo de palavras grandes, até isso, né? Medo de palavras grandes. Olha a palavra grande que eu estou dizendo: hipopotamonstro-equipedaliofobia. Até para decorar é uma monstruosidade. Mas é o medo que as pessoas têm até de palavras grandes, né? Mas o fato é que nós estamos num mundo onde cada vez mais a atual conjuntura da nossa sociedade é uma sociedade do medo, é uma sociedade assustada, é uma sociedade temerosa com tudo, assustada com tudo. Essa semana mesmo estava olhando pesquisa de uma ONG, né, que trabalha aqui com a violência na nossa cidade, e colocava nessa pesquisa, nesse levantamento, que só 2024, aqui no bairro, especificamente Terra Firme, né, nós já tivemos cerca de 14 tiroteios e 6 mortes. 2024 para cá, né, do começo do ano para cá, 6 mortes e 14 tiroteios. É muita coisa, né, para o bairro. E essa ONG trabalhava isso, está divulgado nos jornais da cidade. É algo assustador, que cada vez mais campeia no nosso tempo a violência, e as pessoas estão assustadas, as pessoas estão temerosas. Mas aí, esse texto, o salmista inicia essa parte do Salmo 91, afirmando que quem confia em Deus estará blindado contra o medo. Daí que a blindagem, a proteção, é aquilo que nós chamamos de proteção ou blindagem emocional, já que o medo, temor, né, estar assustado, é uma linguagem da emoção humana. E aí o salmista começa dizendo assim: não te assustarás, não terás medo do terror noturno, nem da seta que voa de dia. O salmista, como que está nos apresentando uma blindagem, uma proteção para as nossas emoções. Se o medo, se está assustado, se o temor é uma emoção básica do ser humano e natural do ser humano, o salmista está dizendo: aquele que põe em Deus a sua morada, aquele que confia no Altíssimo, aquele que diz ao seu Deus: tu és o meu refúgio, eu estou abrigado nas tuas asas. Esta pessoa, este ser humano pode declarar, confiante nessa promessa deste salmo: eu não vou me assustar, eu não vou sucumbir ao medo, eu não vou estar apavorado, porque eu confio em Deus. Amém? Amém. Daí é que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que Deus
nos deu, né, não espírito de covardia, mas Deus nos deu espírito de coragem, de amor e de moderação. Portanto, todo crente, todo aquele que confia no Senhor, todo cristão genuíno e verdadeiro, é alguém que confia nesse Deus e não sucumbe ao medo, e não sucumbe ao temor, porque esta pessoa confia em Deus, essa pessoa fez do Altíssimo a sua morada. Você pode dizer amém, amado? Amém. O salmista nomeia aqui algumas coisas. Ele diz: não te assustarás, primeiro, do terror noturno, nem da seta que voa de dia. O terror noturno era a ideia que na época do salmista, né, havia muitas guerras, e as guerras aconteciam, a estratégia de guerra era invadir uma cidade ou tomar o exército inimigo, né, de surpresa. Sobretudo esses ataques aconteciam à noite. E aí o salmista, lembrando dessa realidade militar, ele está dizendo: eu não vou me assustar com o terror noturno, porque Deus é a minha proteção, Deus é a minha morada. E ele fala demais também, ele diz: nem da seta que voa de dia. Naquela época também, muitas guerras, né, se davam flechas, né, e setas, e essas setas ocorriam, né, muitas vezes de dia também. E aí eram ameaças que aconteciam. E ele diz mais: nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. É a ideia de ameaças previsíveis, a peste que está se propagando, mas muitas vezes nas trevas, e muitas vezes a mortandade, né? Enfermidades que assolavam até mesmo a luz do dia ao meio-dia. Daí o salmista está dizendo para nós: em todas estas dificuldades, essas ameaças, essas situações adversas, o salmista está dizendo que Deus há de nos dar proteção emocional. Ou seja, nós não vamos temer, nós não vamos amedrontar, nós não vamos sucumbir ao medo, mesmo diante de toda sorte de ameaças, porque nós confiamos no Altíssimo. Amém, amados? Amém. Daí, em todas elas, a promessa de proteção é enfatizada na assertiva: não te assustarás, não terás temor. A blindagem emocional é prometida para quem confia no Altíssimo, para quem faz do Senhor, o nosso Deus, o seu refúgio emocional. Amém? Amém. Mas o salmista ainda nos dá uma segunda blindagem ou proteção. A primeira é emocional, né, acerca das nossas emoções, sobretudo do medo. Mas a partir do versículo 7 até o versículo 8, o salmista nos apresenta um outro tipo de proteção. Ele diz: caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Meus amados, aqui nós entendemos que o salmista está falando de queda. Ele diz, né, que há uma queda, muitos cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. A queda aqui só pode ser entendida no aspecto moral, pois no versículo seguinte o texto se refere ao castigo dos ímpios, né? Versículo 8 diz: somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Daí nós podemos entender que o salmista está falando de proteção moral. Sim, para aqueles que confiam no Senhor e fazem de Deus a sua morada, estarão recebendo uma proteção moral. E nós estamos numa era onde há muitas quedas morais. Muitas pessoas estão sucumbindo ao relativismo moral, e a nossa sociedade está cada vez mais, né, sendo cada vez mais tomada por um espírito de imoralidade, onde as pessoas estão relativizando a sua santidade, a sua moralidade, a sua vida, né, de temor, e de alguma forma estão vivendo cada vez mais na iniquidade. O próprio Jesus previu isso quando disse: o amor de muitos esfriaria por se multiplicar a iniquidade nos últimos dias. Não é à toa que A.W. Tozer
dizia que a nossa era é a era da idolatria do deus Eros, o deus da sensualidade, ou a deusa da sexualidade. Porque de fato, meus irmãos, nós estamos vivendo dias onde Sodoma e Gomorra, de alguma forma, estão ficando para trás, estão perdendo feio para a imoralidade que campeia a nossa sociedade. Nós estamos numa época de queda moral, nós estamos numa época de inversão de valores, onde aquilo que era errado agora é certo, onde aquilo que era certo agora é errado. Isaías já dizia isso, né? Quando ele diz: ai daqueles que chamam ao mal bem e chamam ao bem mal. Mas nós estamos vivendo essa sociedade onde cada vez mais está se campeando a ideia do relativismo moral, onde as pessoas não têm mais lastro, onde as pessoas não têm mais fundamentos, onde as pessoas não têm mais valores e princípios, e a moralidade está cada vez mais, sucumbindo. E aí o salmista está dizendo: aquele que põe em Deus a sua morada, aquele que de fato confia no Senhor, aquele que faz de Deus o seu refúgio, vai contemplar muita gente caindo moralmente. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém, igreja? Amém. Daí, meus amados, a promessa de Deus é para quem nele se refugia, e que este não será atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo daqueles que vão para a impiedade, daqueles que se entregam ao relativismo moral, daqueles que estão se entregando à iniquidade. Daí, meus irmãos, nós estamos vivendo esses dias, mas a promessa de Deus é: Deus há de nos proteger, Deus há de nos guardar, de cairmos nesse relativismo moral, de cairmos na imoralidade e vivermos uma vida que dignifique a Deus, uma vida de sal da terra e luz do mundo, para a glória do Senhor. Amém, amado? Deus deseja que cada um de nós vivamos uma vida de santidade, vivamos uma vida onde a moralidade seja a marca da nossa vida, não a imoralidade, mas a moralidade de uma vida santa, de uma vida justa, de uma vida piedosa. Eu sei que é difícil, eu sei que é um desafio para cada um de nós, mas a Bíblia Sagrada diz, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, Então, cada um de nós precisamos viver uma vida como luzeiros deste mundo, uma vida que dignifique a Deus, uma vida que seja sal da terra, luz do mundo, uma vida moralmente correta, uma vida onde as pessoas olhem para nós e dizem: esse teme a Deus, esse serve a Deus, esse vive uma vida moral. Mas para isso, precisamos cada vez mais confiar não em nós mesmos, confiarmos não em nossa capacidade, não em nossa espiritualidade, não nas nossas obras, não no nosso esforço pessoal, mas no Senhor. É esse Deus que nos capacita, é esse Deus que nos protege, é esse Deus que vai à nossa frente, tirando todo o mal e fazendo com que nós estejamos blindados contra o desvio e a queda moral. Amém? Amém. E aí, meus irmãos, é que esse texto apresenta para nós essa ideia de que há uma proteção moral para aqueles que confiam no Senhor. Eu e você precisamos cada vez mais confiar no Senhor, depender do Senhor, para sermos protegidos moralmente, porque há uma sociedade, há em curso em nossa sociedade a imoralidade que cada vez mais campeia no nosso mundo. Esses dias estive na Feira do Livro, a Feira do Livro aqui, de Belém, ali no hangar, muito legal, muito livro. Queria ter muito dinheiro para comprar tantos livros ali, mas não tinha. Mas tinha, além da parte dos livros, tinha a parte cultural, que eram apresentações artísticas. E no dia que eu fui, estava tendo uma orquestra, estava muito legal, mas não assisti essa parte, fiquei mais nos livros mesmo, só olhando mesmo, não consegui adquirir nenhum não. Mas essa semana, quando estava no encerramento, minha esposa viu lá um vídeo e mandou para mim um vídeo de uma apresentação da parte cultural, de uma pessoa, acredito que uma mulher trans,
e se apresentando lá na parte cultural, e parece que era até dirigido, voltado para as crianças, e havia, né, ela estava como que seminua, né, e apresentando-se com uma música com palavras de baixo calão, e no vídeo mostrava, né, as pessoas aplaudindo, né, uma multidão ali naquela parte cultural, e a gente fica a pensar, né, em que ponto a nossa sociedade está, né? Porque, né, algo que era imoral, algo que no passado a gente julgava como, né, algo que era impensável, hoje as pessoas estão apresentando isso em público, isso como arte, e às vezes voltado para crianças. Como que para tornar natural na mente, no coração das crianças, algo que não é natural, algo que é, né, uma ofensa a Deus e à natureza humana. Mas é essa a nossa sociedade, onde cada vez mais campeia graça à imoralidade, à iniquidade. E a gente fica a pensar onde isso vai parar, essa inversão de valores, o chamado politicamente correto que diz, não, ninguém pode olhar de lado, ninguém pode recriminar. Ai de você se falar contra isso, porque você pode ser processado, você pode até ser preso. Mas, amados irmãos, aquele que confia no Senhor, aquele que faz de Deus, do Altíssimo, a sua morada, há de ter essa proteção, essa blindagem moral, para enxergar que a vida tem que ser vivida como sal da terra, luz do mundo, como um cristão imitador de Cristo, cuja moralidade glorifique a Deus. Amém? Amém. Mas para terminar, o texto nos apresenta ainda uma terceira blindagem. A primeira blindagem foi a emocional, não te assustarás. A segunda blindagem foi a blindagem, né, moral. Vão cair muitas pessoas, né, por causa da impiedade, mas você não vai cair. E aí, a terceira blindagem está no versículo de número 10. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. O salmista agora nos apresenta a terceira e última proteção. É a proteção espiritual. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Trata-se aqui, meus amados, de uma blindagem espiritual contra as forças malignas que estão sim a nos espreitar. O salmista reconhece a realidade do mal e da praga que podem sim ser lançadas sobre o crente. No entanto, a promessa é clara: nenhum mal te sucederá, nenhum mal te atingirá, e nenhuma praga chegará à tua casa. Amém, amém? Quem faz de Deus a sua habitação está seguro, de tal maneira que nem mesmo todo o inferno, se voltando contra ele, o atingirá. A promessa, né, no livro de Isaías é: toda arma forjada contra ti não prosperará. Meus amados, Deus frustrará os intentos diabólicos para contra os seus servos, para contra aqueles que fizeram de Deus a sua morada e confiam no Senhor, tal qual frustrou os planos do profeta Balaão, que se viu obrigado a declarar, Números 23. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Nós somos hoje Jacó, nós somos hoje o Israel de Deus. Portanto, contra nós não vale encantamento, não vale praga, não vale maldição, porque nós estamos sob a proteção do Altíssimo. Amém, amém? Tem gente que ainda hoje, né, se levanta e pensa: eu tenho medo de mal olhado, eu tenho medo de um trabalho que vão fazer contra mim, eu tenho medo de um feiticeiro, eu tenho um vizinho que faz um trabalho de macumba. Meu amado, em nome de Jesus, nós estamos sob a proteção do Altíssimo, e praga nenhuma vai chegar à minha tenda, à tua tenda. Amém? A blindagem espiritual nos dá segurança de que estamos sob a proteção do Altíssimo. Deus, Ele está afiançando a nossa vida, de tal modo que nós não temeremos, praga nenhuma vai chegar à nossa tenda, porque nós fizemos de Deus a nossa morada. Portanto, meus amados,
vamos cada vez mais confiar, vamos cada vez mais nos alicerçar em Deus, no Altíssimo, fazer de Deus o nosso refúgio, fazer de Deus a nossa morada. Sim, porque estamos no mundo da malignidade. Sim, porque o apóstolo Paulo declara que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades. Há um mundo espiritual se voltando contra o crente, se voltando contra o homem e a mulher que teme a Deus. Mas nós não vamos temer, mesmo que o inferno se levante contra nós, mesmo que todas as hostes infernais se levantem contra o crente não vai temer, porque ao lado dele está o Senhor, o Emmanuel, Deus conosco, Deus que é a nossa proteção. Amém? Louvado seja Deus. O salmista, no Salmo 27, diz uma verdade tremenda. Ele diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Aí no versículo 3, que eu acho lindo essa expressão dele, ele diz assim: ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim eu terei confiança. Aleluia! Na época do salmista era um exército humano mesmo, mas hoje nós podemos dizer que esse exército é infernal, são as hostes do maligno. Mas, queridos, nós vamos afirmar com toda a segurança: as hostes do inferno podem se levantar contra nós, né? Pode estourar uma guerra contra nós, mas o crente que confia no Senhor não vai temer, porque praga nenhuma chegará à nossa tenda. Amém, amado? Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, aqui, nesse trecho do Salmo 91, o salmista nos apresentou 3 tipos de blindagem: a blindagem emocional, a blindagem moral e a blindagem espiritual. Uma proteção contra áreas que podem ser atingidas em nossa frágil existência terrena. Ele, o salmista, aqui nos asseverou a promessa de Deus de nos proteger emocionalmente, moralmente e espiritualmente. Quem faz de Deus a sua morada e se fia no Altíssimo tem certamente motivos de sobra para sentir-se protegido neste mundo de insegurança. Por isso, temos que assumir com todo vigor a mesma atitude do salmista, que se refugiou no Altíssimo e fez de Deus a sua fortaleza, recebendo assim uma verdadeira e oportuna blindagem moral, espiritual e uma blindagem, né, contra as suas emoções. Portanto, meus amados irmãos, confiemos nesse Deus, busquemos desse Deus, nos fiemos desse Deus, façamos desse Deus a nossa morada. Porque, como dizia o cantor sacro, baseado lá no livro de Números, Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer. Amém. Portanto, os teus inimigos cairão diante de ti. Cairão diante de ti. Amém, amados? Vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, Deus bendito, confiamos em Ti. Nós estamos seguros em Ti. Nós estamos plenamente convictos de que há uma proteção emocional, moral e espiritual na vida daqueles que fazem do Altíssimo a tua morada. Ó Deus, nós fizemos de Ti a nossa morada. Nós, ó Pai, nós estamos confiantes no caráter desse Deus, esse Deus que é poderoso, esse Deus que é altíssimo, esse Deus que existe por si mesmo, esse Deus que é a nossa bandeira. Pai bendito, em o nome de Jesus, que haja proteção emocional, que nenhum de nós sucumbe ao medo, ao temor, ao terror que está neste mundo, que nenhum de nós sucumba à iniquidade, à impiedade, mas que estejamos moralmente guardados em Ti. Deus bendito, que nenhum de nós venha sucumbir, ó Pai, espiritualmente, diante de pragas, diante de malignidades, diante, ó Deus, de dardos inflamados do maligno, porque, Senhor, nós estamos guardados no Altíssimo, nós estamos sob a armadura de Deus, e estaremos, ó Pai, protegidos cada dia mais no Senhor. Obrigado por isso, recebe a nossa gratidão e louvor no nome de Jesus. Amém. Amém.